Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a estrutura do artigo científico e vou explicar cada ponto desse modelo que eu já disponibilizei no ambiente virtual para vocês. Esse modelo já está nas normas, então se vocês seguirem ele à risca não vai ter problema nenhum em relação à formatação do trabalho, ok? Uma das vantagens de ser artigo científico é que a formatação é um pouco mais simples, né? De seguir, é mais fácil de acompanhar. Eu vou apresentar cada título e subtítulo desse artigo aqui, vamos discutindo o que precisa ter, o que precisa fazer, tá? Mas esse modelo já está lá no ambiente virtual, então vocês podem baixar e já podem começar a fazer as alterações necessárias, tá? Para começar, então, vocês vão baixar o documento lá, vão colocar o título do artigo de vocês, que já está definido, coloca o nome dos integrantes do grupo, o meu nome já está ali como orientador e abaixo o nome da universidade, tá? A parte do resumo nós não faremos nesse momento, porque precisa estar o trabalho completo para a gente ter todas as informações e fazer um resumo bem coerente. Então, nesse momento nós não faremos o resumo, mais para frente eu explico para vocês como que nós iremos fazer. A primeira parte, então, do trabalho, o primeiro capítulo é a introdução. Nessa parte, vocês vão trazer aqueles dados que vocês colocaram no projeto de apresentação e justificativa do tema, o problema de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, isso vocês trazem para a introdução do trabalho. Diferente daquele jeito que está lá no projeto, tudo por subtítulo, né, tudo separadinho, aqui no artigo científico a gente coloca essas informações num texto só, né? Então a gente faz um texto ali, discorre, apresenta o trabalho de uma forma que seja convincente, né, para que a pessoa que leia a introdução do trabalho sinta curiosidade, sinta vontade de continuar lendo o texto para descobrir a que resultado a pesquisa chegou, como que se deu o desenvolvimento. Então, essa construção da introdução da pesquisa é muito importante e a gente precisa fazer que uma ideia fique linkada na outra. Então, quando eu coloco lá o meu problema de pesquisa, logo em seguida eu já apresento o objetivo, que está totalmente relacionado, né? Quando eu coloco a importância desse tema, eu já estou apresentando que tema é esse. Então, uma coisa está ligada na outra. É um texto trazendo essa estrutura da pesquisa de vocês, esse esqueleto da pesquisa de vocês é apresentado aqui na introdução. Na segunda parte, nós temos, então, o referencial teórico, onde vocês vão colocar a fundamentação teórica que vocês fizeram lá no projeto de pesquisa, tá? Eu deixei alguns subtítulos aqui como exemplo para vocês, mas vocês vão utilizar o que vocês utilizaram lá no projeto. Lembrando que a banca fez algumas considerações acerca do referencial teórico. Então, vocês vão trazer para cá o texto já atualizado, tá? Depois nós temos materiais e métodos. O texto também já foi construído lá no projeto de pesquisa, então vocês vão copiar lá e vão colar aqui no artigo. O que vai ser necessário fazer? Mudar o tempo verbal, porque como era um projeto, né, e a gente ia realizar a pesquisa, então a linguagem, o tempo verbal que está lá, está no futuro. O grupo realizará uma entrevista, o grupo pesquisará, observará. Agora, como a gente está escrevendo para apresentar ao final da pesquisa, ou seja, depois que a pesquisa já foi realizada, então nós vamos colocar tudo no tempo verbal passado, correto? Então vocês vão colocar o grupo realizou, foram realizadas entrevistas, foram observados locais, espaços, instituições, então sempre no passado, porque a gente vai apresentar depois que já foi feito, correto? Na parte de materiais e métodos, vocês podem também colocar questões relacionadas a mudanças que o projeto sofreu, porque como nós vivemos um ano atípico, né? O que pode ter ocorrido? Observações que de repente vocês tinham previsto de fazer, não fizeram, ou um número X de pessoas que vocês queriam alcançar, não deu para alcançar por conta da pandemia. Então tem todas essas questões e nessa parte, nesse lugar aqui de materiais e métodos, a gente pode esclarecer
algumas dificuldades que o grupo teve em relação à execução do projeto, a execução da coleta de dados, tá? Então é esse momento. É importante a gente perceber que alguns momentos do artigo científico cabe questões mais pessoais, né? Questões mais subjetivas, e tem outros momentos que nem tanto, que a gente precisa ser um pouco mais técnico. Então, na introdução ali, nos materiais e métodos, e lá nas considerações finais, a gente pode até trazer um pouco dessa subjetividade da pesquisa que realizamos. Agora, na parte da fundamentação teórica e da análise dos resultados, a gente precisa ser um pouco mais técnico, assim, uma linguagem bem polida, feito com bastante seriedade, né? Então, é importante ter essa percepção de onde eu posso ser um pouco mais subjetivo, onde eu posso colocar alguns detalhes mais pontuais da realidade, daquilo que o grupo sofreu, daquilo que o grupo passou, dos obstáculos que teve, ou até mesmo das facilidades. Então, é importante ter essa percepção. E aí, depois, nós temos o quarto passo aqui, o quarto capítulo, que é resultados e discussões. Essa parte que pega, essa parte que é mais difícil, porque nós precisamos fazer uma análise de todos os dados que nós coletamos. É importante dizer para vocês que nem sempre tudo aquilo que a gente coletou vai aparecer na pesquisa, né? A gente fez uma entrevista lá com 10 questões para um grupo lá de 5 pessoas, mas pode ser que no momento da análise, o que seja importante colocar na pesquisa, apresentar no artigo científico, seja 5 questões, seja somente a metade. Então, esse momento de análise é muito importante e vai muito por qual caminho metodológico o grupo quer seguir, por quais categorias de análise que estabeleceu para realizar a pesquisa, tá? Então, aqui é um momento que pega um pouquinho, que vocês vão ter que escrever, né, colocar os dados coletados, mas não apenas colocar os dados apresentados. Os entrevistados responderam isso, isso, isso e aquilo, e acabou. Não é só a apresentação de dados coletados, mas também é a análise. Por isso que esse capítulo se chama Resultados e Discussões. Aquilo que nós coletamos, aquilo que nós conseguimos coletar a campo, precisa ser discutido. E essa discussão que se faz não é uma discussão de senso comum, é uma discussão científica, uma discussão teórica, que nós vamos trazer autores lá do nosso referencial teórico para discutir essas questões, né? Então a gente precisa ir fazendo a todo momento um link entre o que está lá na nossa fundamentação teórica e o que nós encontramos a campo. Coloquei um exemplo aqui bem bobo, só para vocês entenderem o que não é para fazer, né? O que é para se evitar de ser feito. Por exemplo, digamos que eu fiz uma entrevista lá e todos os entrevistados disseram que gostam de tomar café pela manhã. Se eu coloco todos os entrevistados, eu já fiz uma análise que todos responderam igual. Mas eu preciso avançar nessa reflexão. Ok, eles me falaram isso, mas o que isso significa teoricamente? Então, eu recorro à teoria. Então, eu vou colocar lá no meu trabalho, por exemplo, os entrevistados afirmaram que gostam de tomar café pela manhã, e isso se relaciona com a teoria de Felisberto, que afirma que esse é um fenômeno cultural dos países ocidentais. Então, eu estou dando uma resposta, né? Eu estou dando um retorno, eu estou dando uma explicação de por que os meus entrevistados têm esse gosto, ok? Então, vocês têm que fazer essa relação com a fundamentação teórica que vocês colocaram ali. Outra questão, essa parte vai estar dividida em subtítulos. Por quê? Porque assim a gente consegue organizar os dados e as categorias de análises. Quando nós fomos produzir lá os objetivos gerais, eu falei para vocês, vamos olhar as categorias de análises, né? Por quais categorias nós vamos seguir, o que a gente vai querer coletar, o que a gente vai querer analisar. Então, pode acontecer, né? Não é regra, tá? Mas um caminho mais fácil para, de repente, vocês definirem esses subtítulos
é colocar cada subtítulo relacionado a um objetivo específico, tá? Dentro desses objetivos específicos, desse subtítulo, pode ser que tenha uma outra questão para ser analisada. Então, vocês podem fazer um subtítulo dentro de outro subtítulo. Por exemplo, esse 4.2.1 ali. É um subtítulo dentro do subtítulo. Eu deixei como exemplo para vocês, só para vocês terem noção, né, das possibilidades que vocês têm. Outra possibilidade importante na análise dos dados aqui são os quadros, as tabelas, os fluxogramas, as imagens que ajudam a explicar, a sintetizar, a explanar melhor os dados coletados, tá? Então, vocês podem explorar esse contexto de quadros, de tabelas, dependendo do objeto de investigação de vocês, tá? O que não pode acontecer? Joguei o quadro lá, joguei a imagem e encerrou o texto, eu vou para outro subtítulo. Isso não pode. Como eu já expliquei para vocês, os textos não podem terminar com quadro, imagem ou citação longa. Sempre precisa ter uma reflexão em cima disso, né? Por mais que o quadro seja autoexplicativo, eu preciso fazer uma discussão, um fechamento a respeito dele, tá? Então, nunca terminar com um quadro ou com citação longa. E aí, por fim, feito, né, essas análises, nós vamos às conclusões, né, que também é um passo lá na frente, que nós vamos dar lá no finalzinho, que nós vamos, então, apresentar de forma bem pontual aquilo que a pesquisa permitiu identificar, permitiu chegar. Então, um macete que eu uso quando eu escrevo os meus artigos é sempre retomar o objetivo geral. Porque quando eu retomo o objetivo geral e apresento os passos, os dados onde eu cheguei, eu não estou com uma pesquisa pela metade, né? Então, eu tinha um objetivo, eu tinha uma questão-problema e eu fecho o texto mostrando, ó, o meu objetivo era esse, né? Compreender como que acontece tal fenômeno. E a pesquisa permitiu eu entender que o fenômeno acontece assim, 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 assado. Então, eu não tenho como não ter uma pesquisa coerente, uma pesquisa coesa, se eu retomo esse objetivo ou se eu retomo a minha questão-problema e dou a ela uma resposta. Então, um macete que eu uso e eu deixo para vocês como sugestão, começar essas conclusões finais ali, apresentando o meu objetivo era esse e a pesquisa apresentou isso e pontuar as questões mais importantes da pesquisa. Temos as referências depois disso, né? Vocês vão colocar todos os autores e todas as legislações que consultaram precisam estar referenciadas no artigo científico. E ao final tem aqueles apêndices de entrevista que vocês realizaram, de observação. Então, vocês podem colocar ali. Geralmente, quando nós vamos publicar um artigo numa revista científica, eles não gostam muito que tenham anexos e apêndices. Mas, como nós estamos apresentando para uma banca e é importante para a avaliação que eles saibam o caminho percorrido, quais as perguntas realizadas, que aspectos foram contemplados na observação, então é importante que a gente coloque nesse momento aqueles apêndices. E até se tiver outros anexos, outros materiais que vocês queiram colocar, vocês podem colocar também, que isso não vai interferir, pelo contrário, vai ajudar bastante nessa avaliação da banca. E posteriormente, quando a gente for publicar em uma revista, a gente consegue então retirar esses dados e finalizar e publicar numa revista científica conforme as normas que eles quiserem. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Entrem no ambiente virtual, coloquem lá, baixem lá o documento certinho e comecem a realizar as alterações aí que são pertinentes e com os dados que vocês já têm. Tá bom, pessoal? Beijo grande, tchau, tchau. Até a próxima.